não tem nada encoberto que não possa ser revelado. Vou trazer um assunto que é um pouquinho delicado. Ok. Mas antes de qualquer coisa, as pessoas às vezes ficam na dúvida, mas será que o céu existe mesmo? O que eu costumo falar é o seguinte, cara, eu vou trabalhar como se existisse e trabalhar como um cristão aqui, porque se você parar para pensar, mas o que eu perco em ser cristão, em imaginar que realmente existe o céu como de fato existe? Mas aí eu, não existe céu e eu vivo de qualquer forma aqui. Mas, cara, e se existir? Você já imaginou para o outro lado que a pessoa pode ir? Então, assim, na boa, na dúvida, escolhe o caminho que é um pouquinho mais estreito, mas você não perde muita coisa, não. As pessoas às vezes pensam que tem muita restrição ser cristão. Às vezes tem esse peso por vir de fora. Para você que está dentro, existem tantas restrições assim a ponto de que você, poxa, não vale a pena? Rapaz, é porque também, assim, a gente tem que ser sincero. Ah, Eu acho que houve muito fogo estranho e muita religiosidade, né? Assim, claro, é, eu sou assembleano aí há 40 anos, né? uhum, Amo demais. Essa instituição tem um papel fundamental nessa nação. total. Rapaz, eu conheço homens que saltaram em lugares com a família em cima de um pau de arara, com a mala e acabou. Para procurar um lugar, para evangelizar, e fundou igrejas, são igrejas hoje poderosas. Né? Então, assim, mas houve muito assim, por exemplo, você falou aí sobre renúncia, né? Tá. A porta é estreita. Rapaz, é isso. Quando a gente fala de renúncia, às vezes a gente fala, fica parecendo que a renúncia é um sofrimento. Mas, rapaz, há um poder na renúncia. Tem muito mais ganhos do que perdas. Há um poder na renúncia, rapaz. Por quê? Quando você abre mão da sua vontade, você estabelece a de Deus. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu quero trazer um assunto aqui, é um pouquinho polêmico, e aí tem uma certa cautela, imagino, na resposta, mas se o senhor não se sentir à vontade para responder também, fique à Tranquilo? vontade, tá? Tranquilo. A gente percebe alguns escândalos que acabam afastando de alguma forma as Sim. pessoas da igreja. Uhum. Isso acontece na igreja católica, isso também acontece na igreja Sim, evangélica, sim. né, onde a gente percebeu casos de pedofilias Sim. e casos de distribuição de materiais pornográficos infantis. Inclusive, o pastor Agnaldo Betti, que assim, era ou não sei como falar mais, uma grande referência em questões de escola bíblica dominical, acabou sendo preso há cerca de 1 mês e 10 dias atrás, e por estar compartilhando e consumindo conteúdos de pornografia infantil, Infelizmente, tá? rapaz. E aí, Infelizmente. infelizmente, isso de alguma forma mexe ou não mexe, a pergunta é essa, com as pessoas que o acompanhavam, 415 mil inscritos, isso não somente professores de EBD, como também alunos que queriam se antecipar nas escolas bíblicas dominical. E ele falava assim uma frase, Edson, eu não me esqueço, olha, o passarinho ele pode sobrevoar a sua cabeça, mas ele não pode Sim, aninhar-se. verdade. Mas aí eu gostaria que o senhor comentasse a respeito disso agora, de como é que as pessoas devem se comportar quando coisas como essa acontecem no nosso meio. É isso que eu estava te falando. Né? Que Deus está procurando, Deus está querendo fazer a gente de uma pessoa madura. Quais são assim as características de uma pessoa madura, né? Aquela pessoa que sabe o que quer da vida em Deus, independentemente das circunstâncias do que acontece, Uhum. né? É uma pessoa que perdoa, uma pessoa que pede perdão, é uma pessoa madura, aquela pessoa que aceita a correção. Menino aceita a correção? Dificilmente. Dificilmente, né? Uhum. Mas um adulto precisa aprender a ser corrigido. Esses dias, nós estávamos numa pizzaria e eu estava pedindo a la carte e meus filhos rodízio. Tá. Quando eu terminei de comer a minha parte ali, né, da carte, que veio só a pizza para mim, minha esposa e alguns que estavam ali, me deu vontade de comer um pedaço de pizza doce. E eu disse, meu filho, pede um pedaço uma fatia de pizza doce e passe para mim. Uhum. Ele olhou nos meus olhos e disse, isso é errado, meu pai. E eu disse, você está certo.
Eu estou totalmente errado. Chamei o garçom veio, e eu disse, garçom, eu ia fraudar o seu restaurante, rapaz, sem saber. Sem saber não, sem me perceber do que eu estava fazendo. Certo. Me perdoe. E ele falou, qual o problema? Ele disse, eu queria um pedaço de uma fatia de pizza doce, pedi ao meu filho, que está a rodízio, passasse para mim. Aí ele falou, pela sua sinceridade, eu não vou lhe dar um pedaço, não vou lhe dar dois. Legalizei ali a questão, Uhum. me deixei ser corrigido pelo meu filho, Certo. porque nós vamos errar, rapaz. Nós vamos errar. Então, quando Deus fala assim, perfeição, não é que você nunca vai errar, mas aquela pessoa que reconhece os seus erros. Por isso que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Porque quando pegava o Davi errado, peguei, Uhum. errei. Então, a pessoa madura é essa. É a pessoa que aceita a correção, que não tem um coração rígido, né? Que perdoa, sabe perdoar, sabe pedir perdão, Tá. né? Sabe estar com as pessoas, respeitando a diferença, sabe? Essa que é uma pessoa madura, né? Mas você acha que traz algum tipo de influência para as Aí, pessoas? No caso do Agnaldo Betti aí? mas assim, é isso que eu quero chegar. Tá. Infelizmente, na nossa igreja, muitas vezes nós temos muitas pessoas imaturas. Que o caso dele, por exemplo, aí tem até nós desenvolvemos um estudo raízes da depressão. Tá. São 7 raízes assim, da depressão. Então, uma das raízes da depressão é o abuso sexual na infância, seguido de mordaça. O abusador, geralmente, sim, ele foi abusado. Geralmente ele foi abusado. E todo lar desintegrado, ele está sujeito ao abuso. Geralmente, os abusos físicos, emocionais e principalmente os sexuais, eles vêm de um lar desprotegido. Um pai alcoólatra, um pai que abandonou o lar muito cedo, um pai agressivo, né? Enfim, você expõe o seu lar ali. E aí o abusador, ele foi abusado, às vezes se converte, ou aceita Jesus, ou, às vezes de coração até sincero mesmo, de servir a Deus, Certo. mas não foi liberto.